E fala galera, beleza? Quem fala é o Thiago, estou mais um vídeo. E hoje estou aqui trazendo para vocês mais um vídeo de Duelo Mortal. E hoje vamos aqui conferir dois pesos pesados, né? Dois pesos pesados da Marvel e da DC, né? E o Duelo Mortal de hoje não requer pesos somente pesados, né? Tem um desses personagens tem uma vantagem em magia, né? Que sua força vem da magia, né? Mas enfim, a gente vai falar mais sobre isso no decorrer do vídeo, beleza? E primeiramente quero pedir se inscrever no canal, isso ajuda bastante para que o canal cresça. Deixar seu gostei para que o vídeo seja muito bem levado, né? Para ser divulgado para outras pessoas conhecerem esses personagens e verem essa luta que é muito boa, beleza? Então, sem mais enrolação, hoje temos aí Superboy pós-crise contra o Juggernaut, né? Que é um dos personagens mais fortes aí da Marvel, né? Um dos, né? Ele já lutou aí contra o Hulk, né? Já surrou o Hulk algumas vezes. E assim, é um personagem digno de lutar contra o Superboy, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos começar com o Superboy. Superboy é um clone híbrido humano kryptoniano do Superman e Lex Luthor, criado para ser a última arma viva. Seus poderes e habilidades têm características físicas sobre-humanas, voo, sentidos sobre-humanos, visão de calor, super respiração, respiração de gelo, visão de raio-x, absorção de energia, absorção de radiação estelar, invulnerabilidade, regeneração pelo menos meio baixo, manipulação de átomo ilimitada, intangibilidade, habilidoso com a tecnologia alienígena e tem a habilidade de combater mão de mão notável. Sob o sol azul, seus poderes são reforçados e ele ganha a capacidade de imbuir outros com seus poderes e também a telecinese. Potência de ataque. Nível Sistema Solar. Conseguiu ferir Orion e Mon-El com seus ataques e dominou o Gog e feriu Superman. Sua velocidade provavelmente é muito elevada, evitou um ataque de uma prova Imperiex e se manteve com Barry Allen em uma corrida, e é tão rápido quanto a Supergirl, e manteve Orion em combate também, tá? Sua força de levantamento é desconhecida, não sabemos ainda o limite. Tem uma força impressionante da classe E de Sistema Solar. Durabilidade. Sobreviveu a uma surra brutal do dia do juízo final e do Erradicador. Levou sucessos de Supergirl enquanto enfraquecida. Seu vigor, né, a sua condição física é bastante alta. Inteligência, é capaz de processar informações extremamente rápidas e armazenar tudo. E armazenar muito. Especialista em várias tecnologias alienígenas, e ele pode inventar e construir novas coisas com a tecnologia kryptoniana, com bastante facilidade. Habilidades de artes marciais, boas habilidades dedutivas e de liderança, e enorme experiência de batalha com os tipos de seres poderosos. Suas fraquezas: a kryptonita, né, normal, várias variedades, todas com efeitos diferentes sobre ele. Radiação estelar vermelha, absorvendo ela em vez da radiação estelar amarela, fará com que ele perca seus poderes. A magia: ele pode ser afetado por magia tanto quanto um ser humano. E o Lex Luthor postulou que doses, né, concentradas das tais de energia podem prejudicar severamente os kryptonianos e se tornarem fatais. Além disso, como o Superboy absorveu menos energia solar do que o Superman, né, quando adulto, Superboy não consegue processar tanta energia solar amarela quanto o Superman consegue. O resultado sobrecarrega seus poderes e poderia significar a sua morte, pois seu corpo literalmente começaria a se alimentar de si mesmo, incapaz de absorver a energia solar com rapidez suficiente para se restaurar. Técnicas, né, e ataques que ele possui. Fisiologia kryptoniana, né, sob os efeitos do sol, entre aspas, amarelo,
o Superboy possui os mesmos poderes potenciais que um kryptoniano comum e acaba se incluindo absorção de energia solar, né, sob condições ótimas. Esta é a principal fonte de poderes, né, do Superboy, pois eles são contingentes à explosão e radiação solar de que um sistema estelar amarelo. Sua composição biológica inclui vários órgãos que não possuem analógicos em humanos e cujas funções são desconhecidas. Acredita-se que entre uma ou mais dessas e a sua matriz biocelular, a energia solar amarela, é armazenada para o uso posterior. Isso permite que o uso desses poderes desapareça quando a radiação solar amarela não estiver disponível e em vez de falha imediata. Heat Vision. Superboy pode, como um ato consciente, disparar feixes de calor intensos em um alvo olhando para ele. Ele pode variar o calor e a área afetada. Super audição. A audição do Superboy é sensível o suficiente para ouvir qualquer som em qualquer volume. Com habilidade e concentração, ele pode bloquear sons ambientes e focar em uma fonte ou frequência específica. A visão aprimorada, ela tem, né, processo todo espectro eletromagnético e além de permitir um vasto controle sobre a percepção seletiva e o foco. Essa habilidade de guarda-chuva inclui o seguinte: visão do espectro eletromagnético. Superboy pode ver bem maior parte do espectro eletromagnético. Ele pode ver e identificar sinais de rádio e televisão, bem como todas as outras frequências transmitidas. Usando essa habilidade, ele pode evitar a detecção por radar ou métodos de monitoramento por satélite. Isso também permite que ele veja a aura gerada pela coisa viva. A visão telescópica é uma capacidade de ver algo de grande distância sem violar as leis da física, embora limitada. A extensão exata da habilidade é indeterminada e em funcionamento é semelhante à lente de zoom de uma câmera. A visão de raio-x é uma capacidade de ver através de qualquer coisa, qualquer volume de matéria, exceto o chumbo. O Superboy pode ver as coisas por trás de um objeto sólido e opaco, como se não estivesse lá. O voo. Ele é capaz de manipular as partículas gravitacionais para desafiar as forças da gravidade e alcançar o voo. Isso varia de pairar a se mover em qualquer direção. Invulnerabilidade. Devido à interação de sua estrutura molecular densa e a aura bioelétrica super limitada, o Superboy é quase invulnerável a forças extremamente de energia, né? Além disso, ele estende essa proteção contra toxinas e doenças. Vigor, né, do super-humano, né, do Superboy. Ele é capaz de se manter uma ação física extremamente contínua por um período infinito de tempo. Isso faz com que a base do seu corpo convertendo a radiação solar amarela diretamente em energia, mas é ilimitado pelas necessidades fisiológicas e psicológicas de comer, beber e dormir. A força sobre-humana dele é aumentada pela radiação do solar amarelo interagindo com a densidade maior do que a humana, resiliente à eficiência biológica de sua musculatura. Essa força é mais alta de vontade consciente em campos de energia do que a força física real, e é esse ato consciente que o capacita a realizar proezas físicas que estão além da mera força de aplicação, como mover um topo de montanha sem que a dita rocha desmorone sobre sua própria massa. A sua velocidade, ele é capaz de se mover em velocidade incrível por pura força de vontade. Isso se estende em suas percepções e permite proezas para pegar balas no meio do voo, né? E bem como cobrir várias distâncias por um curto período de tempo. Agilidade, tem uma agilidade sobre-humana, reflexos sobre-humanos também. Ele tem a Super Breath, ele é capaz de criar vários ventos com a força de furacão, exalando o ar dos seus pulmões e pode resfriar o ar enquanto deita seus pulmões para congelar alvos. Ele também pode reverter o processo para puxar grande volume de ar ou vapor para os pulmões. O Telekinesis Táctil inicialmente é uma única superpotência do Superboy e era telecinese tático, um campo de força telequinético que envolveu seu corpo como um escudo protetor, e ele também permite que o Superboy, né, se liberte do aperto de um oponente, empurrando o campo para fora e forçar o oponente a se afastar. Outros usos criativos incluem como tornar um oponente imóvel, estendendo um campo de TK, desde que ambos estejam no mesmo terreno. A super força, né, dele é indeterminada nesse momento.
E ele, como um Superman, né, pode ser capaz de levantar quase tudo que possa conceber. Até hoje, ele levantou o maior iate do mundo usando sua força telecinética, sua proeza de pelo menos 500 toneladas. E ele até mesmo foi mostrado para jogar uma bola de futebol em match 5. Objetos levantados com sua força telecinética não desmoronam sob o seu próprio peso ou estresse interno. À medida que a força de vontade e a concentração melhoram, também aumentará a sua super força. Isso não conta realmente como super força no sentido tradicional da palavra, já que o Superboy foi amarrado com correntes cercadas por um campo de energia e não conseguiu escapar, porque não podia afetar diretamente as correntes do seu poder. E foi confirmado que ele é capaz de levantar um navio de guerra que pode pesar de 58.000 toneladas para cima. Voo telecinético. Ele é capaz de voar em altas velocidades supersônicas usando uma ação reflexiva de sua telecinese, literalmente arrastando através do céu. Sua concentração é necessária para manter grande velocidade. No entanto, como sua força e velocidade também estava em desenvolvimento, naturalmente o Superboy é capaz de atingir velocidade de Mach 5, 1 milha por segundo, mas o limite de sua velocidade atualmente é desconhecido. Campo de força telecinético. Ao criar um campo ao redor do seu corpo, ele é capaz de resistir ou reduzir o dano causado por ataques não baseados em energia, fazendo com que o objeto seja desviado do seu campo de força pessoal. Balas e estilhaços são falsamente desviados. Esse campo também não repele ataques baseados em gases ou energia, embora sua habilidade em desviar de ataques de energia esteja melhorada. A desmontagem telecinética tático. Ao tocar o objeto, o Superboy pode fazer com que o objeto caia em pedaços, e pode-se supor que ele poderia conceber um objeto de volta, e ele se entendeu como o objeto funcionava em primeiro lugar. E ele também pode manipular massas sólidas agregadas como volume de areia ou poeira da mesma maneira, fazendo com que partículas individuais se separem de maneira explosiva para criar nuvens de partículas ou de um ataque forçado. As mãos do Superboy brilham em azul quando ele faz isso. As explosões de força telecinética. Ele também aprendeu que ele poderia projetar uma explosão de parafusos de energia psíquica de bruta de Knot Shot, e também ele projeta principalmente a energia de suas mãos, mas supõe-se que ele poderia projetá-las de qualquer lugar, já que seu campo tático de TK permeia todo o seu corpo. As explosões que ele emite têm força equivalente a 5.000 libras de TNT, mas especula-se que à medida que ele cresce, essa quantidade de força pode crescer e mudar junto com ele. Bom, feito isso, vamos agora para o Juggernaut. Poderes e habilidades, tá? Ken Marco, também conhecido como Juggernaut, é um meio de irmão do Charles Xavier e é um dos muitos inimigos conhecidos pelos X-Men, enquanto ele e seu irmão estavam servindo ao exército da Coreia. Ele também entrou em um templo escondido dedicado a Cyttorak e encontrou o rubi místico conhecido como a Gema de Cyttorak. Ao empunhar a gema, transformou o Marco em feroz Juggernaut, que provou ser um adversário difícil para os X-Men. Os poderes e habilidades. Ele tem características físicas sobre-humanas, normal, autossustento, criação de campo de força, regeneração, pelo menos meados. Ele foi capaz de se regenerar de um esqueleto, absorção de energia, resistência à manipulação de mente. Com o capacete, todas as habilidades anteriores, a manipulação de matéria, mudança de tamanho, levitação, manipulação de energia e criação de portais. Potência de ataque. Nível Sistema Solar, oficialmente consistentemente mostrado em um nível comparável a Hulk e Thor, mas muito maior, pelo menos com a proporção do seu tamanho amplificado. O Giga Kant, ou Giga Kali, quebrou paredes místicas dimensionais com a força pura. Sua velocidade. Ele geralmente consegue acompanhar o Hulk e o Thor, mas também é tratado como relativamente lento contra a maioria dos oponentes. Força de levantamento desconhecida. O seu vigor, sua forma física, não tem limite com o seu capacete. Com seus socos, com seus golpes também, ele tem intervalo de milha padrão até quilômetros com certos ataques. Ele usa alguns equipamentos, como base, que é a gema carmesim de Cyttorak, e o capacete. A inteligência é mediana, nem a inteligência tanto assim, A fraqueza.
ele é vulnerável à habilidade de manipulação de mente suficiente forte, tá? Se seu capacete for completamente removido. Alguma observação, tá? O Juggernaut não escala desde que seu campo de força resistiu uma vez à explosão do deus de Thor, pois o último que estava extremamente enfraquecido na época. Bom, agora vamos para a luta, tá? É o seguinte, resistência. O Juggernaut apresenta muito mais feito do que o Superboy, né? O Superboy, ele é um personagem assim, inferior um pouquinho a nível planetário, bem inferior um pouquinho. O Juggernaut, ele se compara a um Hulk e um Thor, né? Ele é um personagem muito forte. Em questão de força física, o Juggernaut, ele apresenta muito mais feitos do que o Superboy, né? Ele consegue lutou contra o Hulk, né? Do World War Hulk, né, os dois caíram na porrada, né, e por conta da própria gema, né, a Rubi do Cyttorak, dá essa energia mística para ele, oferecer esse poder todo, né, faz com que a força dele fique gigante, velho. São alguns golpes do Juggernaut no Superboy poderia nocautear aí o Superboy, diga-se de passagem. E também a regeneração do Juggernaut também é muito grande, muito elevada, né? E já o Superboy, por conta do Sol Amarelo, né, acaba não tendo tanta eficiência quanto o Superman, que a gente conhece, né? E assim, não só isso, mas também ele consegue, o Juggernaut, né? Ele tem essa proporção de tamanho, ele pode ficar do tamanho que ele quiser e ter mais dificuldade para o Superboy, né? E também tem essa questão de manipulação de matéria, e isso daria uma grande vantagem para ele, né? E pô, cara, não tem nem chance, né? E assim, ele já conseguiu, como essa prova de força, né, bruta, né, ele conseguiu quebrar paredes místicas, velho, que nem o próprio Thor conseguiu quebrar. Então assim, o Juggernaut tem uma grande força física. Assim, pro Superboy não é nada, velho, não é nada. Então assim, o Superboy é um personagem, assim, é forte, mas não é tão capacitado de enfrentar o Juggernaut. Numa possível luta, os dois poderiam ter uma luta legal. O Superboy tem uma velocidade acima do Juggernaut, que poderia tentar ganhar alguma vantagem, mas se o Juggernaut chegar e agarrar ele, né, e ele poderia nocautear o Superboy em questão de segundos, né, porque só pelos alguns golpes poderia amassar ele bem no chão e fazer com que ele não tenha nenhum tipo de chance de reação. Mas enfim, Juggernaut é um personagem muito forte, é um peso pesado, que é bem difícil de parar ele, diga-se de passagem, e que vence esse duelo de hoje, beleza? Então se você quer ver mais próximos personagens, né, que querem aparecer aqui, comente qual personagem que você deseja aparecer aqui, né, que apareça aqui, e comente aí, que vai ser muito bacana que eu vou estar trazendo nos próximos vídeos, beleza? Então é isso, valeu, falou e até mais.